Boa tarde, pessoal. Hoje, continuando sobre a nossa disciplina de elaboração de projetos agroindustrial, eu separei uma aula para vocês sobre indústria de alimentos e introdução ao leite, pessoal. Então, assim, é um fluxograma, né? Lembra que eu pedi para vocês fazerem um fluxograma das etapas de produção? Então, eu resolvi criar um fluxograma em forma de aula das etapas de produção. Vamos lá? Primeiramente, então, no nosso fluxograma, nós vamos estudar a pré-ordenha, né? O que acontece na pré-ordenha? Quais são as fases, né, da pré-ordenha? Então, seria a condução até a sala de ordenha, o teste da caneca preta ou telada, né, conforme a região muda o nome, lavagem dos tetos e secagem dos tetos. Essa seria a nossa pré-ordenha. Depois eu teria a ordenha propriamente dita, né? Seja canalizada, seja balde ao pé, seja com as mãos, né? Então, o fluxograma, eu coloco o item 3 após ordenha, né? Em relação ao animal primeiro, né, pessoal? Tá aqui em relação ao animal primeiro. Pós-dipping, né? Tem o pré-dipping e o pós-dipping. Aqui da ordenha eu estou falando do pós-dipping, né? A alimentação, então, o que eu fornecer de concentrado, volumoso, pastagem, né, para esse boi, e a condução ao campo. De que forma que eu tenho que fazer essa condução, né? Esse animal ao campo, o animal à ordenha, que já nós vamos ver. Espera aí, deixa eu trocar. Então, em relação ao leite, né, na pós-ordenha, então, filtração desse leite, a refrigeração desse leite, né, pessoal, no refrigerador aqui, o transporte desse leite canalizado no caminhão, né, e a recepção desse leite na indústria. Então, nós vamos ver todas essas etapas. A pré-ordenha, então, aqui eu coloquei uma foto para vocês da ordenha canalizada, tudo certinho, bonitinho no animal. Aí o que vocês acham? Vocês acham que essa pessoa responsável pela ordenha, ela fez as etapas da pré-ordenha, né? Como que tá esse animal aqui, então? Cuidados relacionados, então, com a higiene, pessoal. Então, aqui, pessoal, na ordenha, a gente é uma lei que a gente utiliza, né? É uma normativa, né? Que relaciona a higiene, sanidade e contagem de células somáticas no leite. Então, quer dizer assim, além da mastite propriamente dita, eu posso ter uma contaminação de bactéria na própria ordenha. Então, o que acontece? Essa bactéria ela pode estar aqui na glândula mamária, descer para o teto, entrar nessa ordenha aqui, ou eu como ordenhadora eu posso estar com a mão suja, então eu coloco aqui sem lavar as minhas mãos, sem ter higiene adequada, eu coloco nesse teto e eu conduzo a bactéria para esse animal e para essa produção de leite. O que acontece? Eu vou aumentar então os patógenos nesse leite. Qual patógenos, professora? As bactérias, né? As bactérias gram-negativas, que muitas vezes acontece o que? A mastite clínica, subclínica, crônica, né, nos rebanhos. Mas então essa contagem de bactérias, ela pode aparecer também por má limpeza e higienização do ordenhador na hora da ordenha. Ok, pessoal? Então, quais são os cuidados relacionados com essa higiene? O leite, ele deve ser segundo a lei, né? A normativa. Então, o leite, ele deve ser produzido em condições higiênicas, abrangindo o manejo do gado leiteiro e os procedimentos de ordenha, conservação e transporte. Então, passou-se o tempo, pessoal, que colocava-se o leite naqueles pets, né? E o leiteiro passava fornecendo às pessoas. Não tinha controle de higiene, né? Não tinha controle nenhum de célula somática. Então, muitas vezes não tinha nem ordenhadeira, nem pré e pós-dipping, nem controle de mastite. Mas pela lei,
né? Hoje tem esse controle. Então, qual que seria a higiene na sala de ordenha e o ordenhador? Como eu disse para vocês, às vezes acontece da contagem de bactéria, da infecção pela bactéria, pela má higiene do ordenhador, hein, pessoal? Não é só pela mastite, não. Em relação à higiene de utensílios também, né? Quando eu não faço a higiene adequada do meu utensílio, eu também tenho essa contaminação. Então, eu não posso estar lavando só com água, né, gente? Eu tenho que usar os desinfetantes sanitizantes, né? Que vai matar aquela bactéria, vai matar aquele patógeno, vai matar aquele vírus, como a gente está fazendo agora, rompendo a gordura, né? A parede lipídica do coronavírus, né? Quando a gente lava com detergente. É a mesma relação com os outros patógenos, certo, pessoal? Então, a pré-ordenha, né? Tudo começa então com a condução do animal à sala de ordenha. Que acontece aqui, pessoal? Eu nunca posso conduzir esse animal com raiva, com estresse, batendo, xingando. Por quê, pessoal? Porque esse bem-estar animal está ligado ao hormônio, à liberação de leite, à produção. Então, um hormônio que vai determinar esse estresse no animal ou não. E esse estresse lá na glândula hipófise, hipotálamo, né? Quando a vaca libera, então, esse estresse é uma função que, pessoal, fisiológica, né? É um hormônio. Então, ela está liberando lá na hipófise, hipotálamo, o que que acontece? Vai liberar o estresse. Então, eu tenho uma queda da diminuição do leite, né? E uma queda na qualidade do leite. Por quê, professora? Porque esse estresse que é os hormônios que lideram, eles provocam, eles têm toxinas, né? Que vai diretamente para a carne e para o leite desse animal. Então, também manipula a qualidade do leite. Esses dias eu estava numa palestra e eu discordei de uma médica, né? Uma doutora, porque ela dizia na sua palestra, né? Doutora de humano, gente, não de animal. Ela estava dizendo na sua palestra em relação à qualidade do leite. Aí ela disse uma frase assim: Ah, porque antigamente a gente tinha um leite de maior qualidade. Agora a gente dá um hormônio para uma vaca para ela produzir 300 litros de leite. Uma, né, pessoal? Eu já expliquei para vocês. A gente que é da área tem que ficar ligado nesse pessoal. Uma. A vaca não tem uso de hormônio em nenhuma hora, nenhum momento da minha profissão, nem de graduação, nem de mestrado, nem de profissão mesmo no campo, nem de profissão como docente. Existe, pessoal, esse uso de hormônio para ruminante. Ruminante, pessoal, é um animal fantástico, né, que a gente tem na mão. Eu adoro ruminante, assim, minha área é em ruminante. Então, assim, é um animal que transforma pasto em leite, em carne. De que forma, pessoal? Então não tem nada a ver com hormônio. Lembra que eu falei que é nutrição, sanidade, genética, ambiente. Então é isso que vai me dar uma ótima produção de leite. Então o máximo que eu estou utilizando, eu dou um ureia com cana de açúcar, 3, 4%, e o ruminante vai aproveitar isso que produzindo leite. Eu dou água à vontade, então ela tem bastante acesso à água e ela produz leite porque ela precisa de água e sangue para produzir leite nessa glândula mamária. E ao contrário do que ela utilizou na palestra dela, não é bom eu estressar o animal para produção de hormônio, que esse animal vai estimular o estresse, e esse estresse vai cair direto na produção de leite. Então, assim, pessoal, a gente que é da área, a gente tem que ter conhecimento, né, para lutar pelo nosso conhecimento e cuidar com o que as pessoas falam por aí, porque é errado. Beba mais leite, ótimo leite, né? Eu não estou falando que não existe contaminação por leite, porque eu já trabalhei no laboratório de leite e eu sei que existe essa contaminação. Mas não é o caso do ruminante, da produção dele mesmo, do animal, anatomicamente, fisiologicamente. Pelo contrário, gente, ele tem um rumen e ele é maravilhoso, e a fisiologia dele é maravilhoso. E nós,
profissionais da área, nós, zootecnistas, nós temos a oportunidade, né? A oportunidade, então, de fazer com que esse leite, eu tava arrumando aqui meu cabelo, né? Fazer com que esse leite, ele produza mais leite, né? Que o meu sistema de criação, se eu estou cuidando da nutrição, se eu estou cuidando da genética, se eu trabalho com a sanidade, se eu controlo o ambiente, ele vai produzir muito leite, ele vai me dar a resposta, ele vai me devolver com produção, e produção de alta qualidade. Ok, pessoal? Então, a pré-ordem, ela está muito ligada com a linha, né, de ordenha, ou a ordem de retirada do leite. Então, no caso de sanidade, a gente já tem um aspecto muito bom, que é o controle da mastite, né? Então, primeiro vai as vacas primíparas, né? Sem mastite. As vacas primeira cria, então que não tem mastite, né? Depois as multíparas, né? As vacas que nunca tiveram mastite. Essa aqui é a minha ordem do que, pessoal? Ordenha, né? Depois as vacas que já tiveram mastite, que foram curadas. As vacas com mastite subclínica, a vaca com mastite clínica e a vaca com mastite crônica. O que que acontece? Cada vez que eu ordenhar esse animal, professora, eu tenho que limpar minha ordenha? Eu tenho que limpar minha ordenha, né? Se eu seguir essa ordem, entre uma e outra, eu tenho que limpar, porque, por exemplo, aqui, tá, as que nunca tiveram mastite, ok. Mas e aqui, com mastite que foram curadas? Beleza, né? Aí vem para a clínica. Se eu não limpar, eu posso mesmo assim ter a contaminação. Então, eu tenho que limpar, né, pessoal? Outra coisa muito utilizada também, gente, na linha de ordenha, para ordem retirada das vacas, retirada do leite, né? Na ordenha, para ela ir para a ordenha na ordem dela da ordenha. Tem umas pulseirinhas de identificação que o pessoal anda usando, né? Para a parte de sanidade, para ter um controle maior, para saber qual é a vaca que é primípara, multípara, qual é a vaca que não tem mastite. Então, começando pela cor amarela, nessa ordem, indo até a vermelha, né? Então, as vacas primíparas amarelas, as multíparas a verde, né? As vacas que já tiveram mastite vermelha, e eu posso estar utilizando o vermelho para todas abaixo, né? Porque chegou o vermelho aqui, aí eu posso estar colocando o vermelho e um topinho, né? O que identifica, então, essas outras possíveis características de mastite. Então, na pré-ordem ainda, pessoal, quanto à lavagem dos tetos, né? É o primeiro procedimento que a gente faz. Então, o animal entrou para a ordenha, o que que eu tenho? Lavagem desse animal. Eu tive cuidado com ele, levei ele tranquilamente, zen, né, para minha sala de ordenha. Então, eu manipulei as minhas mãos, eu tive a higiene necessária, eu sou ordenhador. Eu estou tranquilo também, porque se eu agredir o animal, seja com grito ou fisicamente, eu vou estar prejudicando a ordenha. Já é comprovado em estudo, pessoal, em experimento, que você cantar ou conversar com o animal, chamar ele pelo nome, elas se acalmam, elas são queridas, elas só querem o reconhecimento delas. Eu sempre disse isso, né? É bom a gente reconhecer. Elas produzem leite, gente. Produzem o nosso alimento, um alimento de ótima qualidade. Então, assim, referência para a ordenha, a lavagem dos tetos, né? Vocês podem perceber que aqui na primeira imagem, lavagem correta dos tetos. Então, ele tá com a mangueira. Mais uma coisa muito importante. Pessoal, essa água ela tem que ser de ótimo estado, né? Ela não pode ter micro-organismo, patógeno, ela tem que ser uma água tratada. Não adianta eu querer lavar o teto do animal com água que não é tratada, né? Pelo menos o flúor, ele tem que estar presente. Essa água tem que ser tratada, seja com que boa, seja com flúor. Então, deve-se ser uma água tratada, né? Então, ele aproxima ali a mangueira com os dedos com luva, né?
ele limpa cada teto diferente, diferente desse lado, né, pessoal? Vocês estão vendo? Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Vocês estão vendo que ele está esguinchando a água onde? Na glândula mamária. E o que está acontecendo com essa sujeira aqui da glândula mamária? Está descendo para o teto, né? Então, se eu tenho algum patógeno aqui, com certeza vai entrar. Então, esse é o método errado, né? De se higienizar o animal, de fazer a lavagem dos tetos. Nunca se pode jogar água na glândula mamária. Sempre no teto, pessoal, e preferência individual, ok? Em relação aos testes, então, que são feitos para o controle de mastite, né? Tipo, mais como prevenção e depois, se você perceber, observando no teste, que o animal está com mastite, aí a gente entra com uma medida curativa. Ok, primeiramente, então, para o diagnóstico da mastite, a gente utiliza a redução da CBT do leite. De que forma, né? A gente utiliza essa caneca preta ou telada. Então, de que forma ela funciona, pessoal? Os 3 primeiros jatos, né? Eu coloco na caneca e se formar grumos aqui em cima, é porque esse animal está com contagem bacteriana, né? Ele pode estar desenvolvendo uma mastite aí. Daí tem que fazer o teste da raquete para saber que tipo de mastite é. Mas esse aqui é um teste que a gente utiliza diariamente na ordenha, ele tem que ser utilizado, ele é um ótimo teste preventivo para você ver se esse animal está ou não com presença de grumos, né? No leite. Ele é um ótimo teste para redução da CBT no leite, né? A contagem de células bacterianas nesse leite. Mas assim, pessoal, claro, eu estou pegando os 3 primeiros jatos, né? E eu estou jogando fora, porque eu estou colocando dentro da minha caneca telada. Então, esses jatos já não vão para a ordenha. Então, reduz um pouco essa contagem, mas não é significativa, porque depois, se o animal apresentar mastite, eu tenho que fazer o outro teste. Entendeu? Mas esse teste aqui deve ser utilizado todos os dias e ele é um ótimo aliado para tratar mastite, ok, pessoal? Outro teste que a gente utiliza é o teste do CMT, né? O da raquete com o detergente que a gente coloca dentro dele. Então, o teste do CMT é o California Mastite Test, né? Quer dizer, ele foi inventado na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, eu vou fazer esse teste em torno de 15 em 15 dias, né? Dentro da minha produção de leite, ao contrário do outro, que eu faço todos os dias, o da caneca telada, né? Então, eu vou ter essa raquete, deixa eu ver aqui. Eu vou ter essa raquete com 4 lugares, 4 tetos diferentes, né? Não adianta nada eu pegar rapidamente no mesmo teto e injetar em todos os 4 lugares. Eu só estou fazendo de um teto. A mastite pode estar presente nos 4, né? Se não está em um, está nos outros. Então, eu não sou adivinho e eu preciso respeitar essa ordem. Então, aqui, pessoal, a gente pode observar na figura, ele então colocando né, nos 4 compartimentos o leite. Depois, ele coloca esse detergente, né, que vai reagir com o leite. Aí ele dá essa viradinha aqui nesse ângulo, que é para ir no limite aqui do marcador da raquete, né? Então eu consigo ver se vai formar um gel, o gel mais espesso, se vai mudar de cor. Então aqui é a nossa tabelinha do teste, né? Então eu tenho primeiramente sem nenhuma cruzinha, né? O que me dá, mas eu tenho a formação do gel mais espesso, que me dá uma possível início de mastite, né? Depois eu já tenho uma cruzinha, que é a clínica, depois eu tenho 2 cruzinhas, que é a subclínica, e 3 cruzinhas eu posso estar determinando que ela é crônica, ou seja, eu já tenho uma mastite crônica no meu rebanho, ou seja, o animal está repetindo a infecção. Eu estou dando o antibiótico, eu estou tratando o patógeno, mas essa bactéria está resistente. Então, assim, é um problema, porque vai cair produção, vai contaminar rebanho, vai ter mais célula doente dentro do leite, eu vou ganhar menos pelo leite, e assim, consequentemente, gente, não é o desejado, nem para a indústria, nem para o agricultor, nem para o consumidor. Ok, pessoal?
Aqui eu coloquei, né? Vamos assistir ao vídeo do teste do CMT. Eu tentei colocar o vídeo aqui no PowerPoint, não sei por que não rodou, mas eu vou mandar esse vídeo no portal logo depois que eu publicar a aula para vocês assistirem. Assistam, é bem legal esse vídeo, né? Mostra certinho a pessoa fazendo ali o teste, né? Ele explica por que serve o teste ali na hora da ordenha. Ok, pessoal? Na próxima aula nós continuaremos, então, a nossa aula sobre introdução ao leite, né, na indústria de alimentos. Qualquer dúvida, estarei no WhatsApp, no e-mail e até a próxima aula. Obrigada, pessoal!